Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi. Bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem o meu trabalho aqui no Japão. Hoje eu quero estar falando sobre uma coisa muito importante, que é sobre o nome, o endereço, a placa do carro no Shakensho. Hoje eu quero estar falando sobre isso, por quê? Porque esse mês foi o mês que chegou os impostos dos carros. Se você tem um carro, deve ter chego o imposto do carro, isso independente se é placa branca ou se é placa amarela, placa verde, placa preta, né? Independente disso, chegou o imposto para você pagar. E esse imposto, ele vai para a pessoa de quem tá o nome, dono do carro, usuário do carro ali no Shakensho. Se você tem um carro financiado, ele vai estar ali o nome da financiadora e embaixo você como usuário. Se o carro não está financiado, já está pago o carro, então tá ali o seu nome, né? Então no último dia de março, útil, né? Se foi tipo dia 31, terminou na sexta-feira, então 31, no último dia de quem tava o nome ali o carro como usuário, o imposto vai para essa pessoa no endereço que tá no Shakensho, certo? O que acontece bastante é a pessoa ter se mudado daquele endereço que está ali no Shakensho e não atualizou esse endereço. Então, o imposto vai para o endereço antigo, onde está ali no Shakensho. Mesmo que, quando a pessoa se muda, tem como você dar uma entrada, lá no correio, para que toda a correspondência que chegue no seu endereço antigo é reencaminhada para o seu endereço atual. Mas isso só tem a validade de 1 ano. Para quê? Para que você atualize todo o seu endereço, às vezes em conta de água, luz, gás, internet, celular, tudo que você tem ali, você para atualizar o seu endereço. E no carro também é a mesma coisa, você tem que deixar sempre atualizado ali no Shaken também. O problema acontece quando a pessoa muda de cidade ou muda de Ken, Aichiken, Gifuken, Mieken, e não faz a transferência na hora que ela chega naquele outro endereço. Fala, não, o carro tá no meu nome, Daijobu, mas não é Daijobu, não tá certo. Cada vez que você se mudar, você precisa fazer a transferência e fazer a troca da placa da onde você está morando, porque você precisa pagar o imposto para a cidade onde você está morando, porque você está usando o carro naquela cidade, né? Então esse imposto é para manutenção das ruas e obras e tudo mais. Para isso que cada carro, cada tamanho, às vezes é diferente o valor, né? É usado para essas coisas também. Então eu tive dois ou três casos mais ou menos recentes que me pediram e me perguntaram sobre isso. Falou, Bruno, eu esqueci de mudar o endereço do meu carro, no documento do meu carro, e o imposto foi para o endereço antigo. O que eu faço? Não, você tem que ligar lá no escritório e pedir para eles mandarem uma outra via no seu endereço atual. Ah, beleza. Só que aí fica por isso mesmo. Aí a pessoa só se importa com isso na hora que vai pagar o imposto, porque se não chega o imposto, não vai pagar. Se não pagar o imposto, não dá para fazer o Shaken, né? E por aí vai. Então, tem muita gente, né? Eu tive um caso, uns tempos atrás, que a pessoa morava lá para baixo do Japão. E existe muitas pessoas que trabalham por empreiteira, né? Aí às vezes o trabalho começa a acabar ou diminuir e a pessoa pega e muda para uma outra cidade, para um outro lugar que tem o trabalho. E fica ali por mais alguns meses, anos, e vai acabando o trabalho e muda para outra cidade, e muda para outra cidade, e muda para outra cidade. E quando você vai fazer a transferência no nome ou no endereço ali do documento do carro, você precisa, primeiro, pedir o comprovante que você tem uma vaga ali onde você mora. Se for apartamento, você tem que ligar para o escritório onde cuida desse apartamento e pedir um comprovante no seu nome. Eu estou usando essa vaga aqui, número 15, por exemplo. Então você tem que pegar esse documento e levar na polícia, dar entrada na polícia, porque placa branca precisa ter vaga. Ok? Eles não pedem, né? Dependendo, são de centro assim da cidade, eles pedem. Mas quando é Inaka, assim, um lugar mais afastado, né? Eles não pedem. Mas placa branca, qualquer lugar pede. Então você tem que pegar esse comprovante lá do apartamento da onde você mora, levar na polícia, dar entrada, porque a polícia vai no seu apartamento ou na sua casa ver se existe uma vaga ali. Às vezes você vai trocar de carro, você tem que colocar até a placa do carro que você está usando agora, porque pode ser que eles vão e ver lá e tem um outro carro parado lá. Ué, você tá querendo pegar esse carro? Então você tem que especificar. Fala, não, agora tem esse carro aqui, mas eu vou trocar para esse carro. Por isso que eu tô pegando esse documento da polícia. Com esse documento da polícia,
endereço ele demora uns 4, 5 dias para sair, para você ir lá retirar e depois você ir lá no Shakenjo fazer a troca da placa e do endereço. Se você muda para a mesma região, por exemplo, se eu moro em Nagoya ou se eu moro aqui em Handa, a placa ela fica como Nagoya alguma coisa. Mas aqui eu morando em Handa, se eu atravesso a ponte ali para Takahama, Rekinan, Nishio, a placa dali já é Mikawa, mesmo que é 15 minutos de diferença que muda o nome ali da placa. Então eu tenho que levar o meu carro até o Shakenjo para trocar o endereço e devolver a placa antiga e pegar a placa nova e eles colocarem aquele negocinho que vai atrás na placa em cima do parafuso, que é lacre, acho que é lacre o nome. Eles que colocam lá, não é a oficina, não é a garagem, não é a pessoa que foi lá que coloca isso. Eles que tem que conferir o carro e falar, não, é esse daqui mesmo. Aí eles colocam lá. É esse processo. Fora isso, você precisa entregar o seu Inkan Shoumeisho, que é o comprovante do Inkan. Coisa antiga é esse negócio de Inkan. Eu vi até uma matéria que esse Inkan, esse carimbo, foi a China que começou e inventou isso daí, né? Na TV tava falando assim. E os chineses que inventaram esse negócio já não usam mais. E o Japão continua usando esse negócio de Inkan, né? Que é um negócio que atrasa a nossa vida. Queria que terminasse logo, mas eles ainda usam isso. Não é assinatura, é um carimbo. Então, quando você vai fazer a transferência, mudar o nome, você precisa levar o Inkan Shoumeisho para comprovar que é você, porque esse documento só você consegue tirar. Então, você tem que levar aquilo lá. Só que nesse Inkan Shoumeisho, se não bate os endereços, você tem que pegar o Juminryo, que é o comprovante de residência. E se nesse Juminryo não aparecer esse endereço aqui no anterior, aí complica a sua vida. Vou explicar melhor. O Inkan Shoumeisho vai sair com seu carimbo, nome e endereço. Se esse endereço que está no Shakensho não é esse mesmo que está no Juminryo, você precisa entregar o Juminryo também. Quando você pega esse comprovante de residência, ele mostra o seu endereço atual e o endereço anterior. O problema acontece que quando esse anterior já não é mais o que está no Shakensho também. É o anterior do anterior. E esse anterior do anterior, ele não aparece no Juminryo. E você tem que ir até a prefeitura desse anterior para que saia o anterior do anterior. Bagunçou, né? Então, isso que dá problema. Às vezes a pessoa mora lá em Fukui, o endereço do Shakensho tá lá em Fukui, a pessoa mudou para Nagoya e depois ela de Nagoya foi morar em Shizuoka, por exemplo. Na hora que ela vai querer fazer a transferência do carro dela lá em Shizuoka, o endereço tá em Fukui ainda. Tá acompanhando? Tá em Fukui ainda. Então, se ela vai tirar o Inkan Shoumeisho e tirar o Juminryo ali na prefeitura de Shizuoka, vai sair só o endereço anterior, que é o de Nagoya. O de Fukui não vai constar. Para que conste no documento que ela morou em Fukui, ela tem que ir na prefeitura de Nagoya, onde ela morou, para mostrar que ela veio de Fukui e foi até Nagoya. Aí o de Nagoya até Shizuoka dá para comparar com esse daqui. Então dá para ter essa trajetória da onde a pessoa veio se mudando. Quando é 3, ainda dá para entender, ou se for perto ainda dá para correr lá e buscar. Mas quando muda de estados assim, a pessoa fica anos sem mudar de endereço no documento e a pessoa veio se mudando 4, 5 vezes, aí eu não sei o que fazer. Porque a pessoa tem que ir em todas as prefeituras até chegar no endereço onde está escrito ali do Shakensho. E o imposto continua sempre indo para algum outro lugar. E a pessoa tem que ligar no escritório e falar, ó, eu quero que o endereço mande o documento aqui pro meu endereço. E fica todo ano tendo que fazer isso. Porque esse negócio de dar entrada no correio é 1 ano só que vale. Então uma hora vai passar e o imposto não vai chegar. Então tem que sempre estar atualizando esse documento, o endereço no documento. Tem gente que já me perguntou, falou, Bruno, eu posso ficar andando com um carro, mesmo com a placa lá de Kanagawa, morando aqui em Handa? Eu falei, não, você tem que trocar. Mas só que assim, trocar, você tem que pagar para trocar. Se a pessoa conseguir fazer, beleza, é menos gasto. Mas se a pessoa não consegue ou não quer faltar o trabalho para fazer isso, tem que pagar alguém para fazer isso. Caso a pessoa fique trocando sempre de endereço, toda vez que ela se mudar, ela toda vez vai ter que pagar alguém para fazer essa troca no endereço. E não é barato, não é fácil, é um trabalhinho assim até chatinho até de fazer, porque você tem que ir 2 vezes, você tem que ir na polícia e no Shakenjo. No da polícia, eu, por exemplo, hoje eu fui dar entrada em 2 carros para fazer isso, carros meus. Então eu dei entrada hoje, eu vou buscar o papel só na segunda-feira. Então se eu trabalhasse numa empresa, numa fábrica, eu ia ter que, se eu fosse fazer, né? Provavelmente eu não faria. Eu teria que pagar ou faltar o trabalho esse um dia para eu dar entrada na polícia e na outro dia para levar o carro até o Shakenjo. Então eu ia perder 2 dias de trabalho. E o pessoal cobra um valor até alto. Lógico, porque são 2 dias que a pessoa vai perder para estar fazendo isso. Tem que fazer 2 viagens. E dependendo da onde a pessoa mora, tem que dar entrada na polícia da onde a pessoa
pessoa mora. Fala, Bruno, você faz a transferência para mim e eu moro aqui em Shizuoka. Então eu vou ter que ir até Shizuoka na polícia, voltar aqui para Honda, ir até Shizuoka no outro dia, pegar o carro, pegar a placa, ir no Shakenjo, devolver o carro. Então por isso que o pessoal cobra um valor alto até, e é bom você procurar alguém perto da onde você mora aí, porque aí vai economizar os gastos por isso. Fora o Juminryo em Kansho Mesho, que tem que tirar o comprovante de vaga, que tem que tirar alguns apatos, né? Empresas, eles cobram por esse papel, alguns não, mas é uma coisa que você precisa sempre deixar em dia, para que não aconteça, caso você queira vender o carro depois, a pessoa vai precisar desses seus documentos para passar para o nome dela, e quando for passar, tem que voltar e pegar todos esses Juminryo em Kansho Mesho, que tá no endereço anterior. Deixe sempre atualizado os teus documentos para que você não tenha dor de cabeça, para que a pessoa que às vezes até vai comprar o carro de você não tenha estresse. Você quer desfazer do carro, mas por causa desse problema todo, a pessoa não consegue se desfazer do carro, não consegue nem mandar amassar, por exemplo. É difícil, é trabalhoso. Tem gente que fala, não, acha Mendokusai na hora, mas depois o Mendokusai, o trabalho vai ser muito maior. E ela tivesse resolvido isso logo de cara. E pessoal, o problema também vira uma bola de neve enquanto a gente resolve ele, quando descobre, quando fica sabendo, ou se faz a coisa certa desde o início, isso daqui deixa de crescer o trabalho, a dor de cabeça. Beleza, pessoal? Esse é um vídeo porque aconteceu agora. Se você ainda não chegou, não recebeu o imposto do seu carro, pode ser que tenha acontecido isso porque você não mudou o endereço no Shakensho. Então você vai ter que fazer todo esse trabalho para que o seu imposto chegue normalmente no seu endereço. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, tamo junto.